Imagine acordar todos os dias com uma angústia surda no peito. O despertador toca, o café esfria, o trânsito engole seus minutos e, mesmo assim, nada muda. O dinheiro nunca é suficiente, as contas se acumulam como poeira em casa abandonada. Seus sonhos de liberdade financeira se arrastam como fantasmas entre as paredes da rotina. Você sente que há algo errado, mas não consegue nomear. É como se estivesse vivendo dentro de uma prisão invisível, construída com tijolos de medo, escassez e crenças limitantes. Mas, e se eu te dissesse que há um código escondido dentro de um antigo salmo, capaz de quebrar essa prisão? Um código que não apenas protege, mas também abre as portas da abundância, se você souber decifrá-lo. O Salmo 91 é conhecido por sua força espiritual. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Essas palavras, repetidas por séculos, têm sido invocadas para proteção. Mas o que quase ninguém te conta é que esse salmo também é uma chave para acessar um estado mental e espiritual onde a abundância se manifesta. Napoleão Hill, o homem por trás do clássico Pense e Enriqueça, sabia disso, não com essas palavras, não com essa roupagem, mas ele compreendia que a mente é um campo fértil, onde pensamentos se tornam coisas, e que há uma frequência mental que atrai riqueza como imã atrai ferro. O Salmo 91, quando lido com atenção, revela essa frequência. Essa não é uma promessa vazia, não se trata de repetir palavras como um papagaio esperando milagres. É sobre ativar algo dentro de você, despertar uma força adormecida. A fé, quando consciente e canalizada, se transforma em energia criadora. Mas antes de te mostrar como essa conexão entre o Salmo e os princípios de Hill realmente funciona, eu preciso te alertar que o que você vai ouvir a seguir pode desafiar tudo que te ensinaram sobre fé, dinheiro e poder interior. Pode fazer você perceber que está sendo manipulado por uma mentalidade de escassez que te foi imposta desde a infância. Você foi treinado para se sentir pequeno, para temer o dinheiro, para achar que desejar abundância é pecado. E é exatamente por isso que precisa assistir até o fim. Porque o Salmo 91 esconde mais do que promessas celestiais. Ele oculta um mapa, um caminho para sair da caverna da limitação. Um chamado para os que têm olhos para ver e coragem para romper com o ciclo. O que está prestes a ser revelado não é religião, é reprogramação. Napoleão Hill não escreveu sobre Deus diretamente. Ele usava termos como inteligência infinita ou subconsciente, mas sua base era essencialmente espiritual. A lógica de Hill não se baseava apenas em hábitos ou fórmulas de produtividade. Era uma filosofia que tocava o invisível, a conexão entre mente, emoção e realidade. Ele acreditava que pensamentos têm poder criativo, que o desejo ardente, quando alinhado com fé e ação persistente, se torna uma força quase divina. Essa mesma energia está codificada no Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 91, 7. Essa não é apenas uma metáfora de proteção física, é o retrato da mente que alcança o domínio sobre o caos. Hill dizia que o homem que controla sua mente controla seu destino. E essa passagem bíblica ecoa isso com precisão sombria e poderosa. No meio da crise, da escassez, da queda em massa, aquele que está em alinhamento com o Altíssimo permanece ileso. Ele atravessa o deserto como se andasse sobre espelhos, intocado. Por que alguns prosperam mesmo quando tudo ao redor desmorona? Por que certos indivíduos parecem abençoados mesmo diante das maiores dificuldades? Hill chamaria isso de consciência de abundância. O Salmo chama de habitar no esconderijo do Altíssimo.
Ambos falam da mesma coisa, um estado mental elevado que transcende o medo. Mas atenção, esta elevação exige vigilância. Hill advertia que a mente, se não for dirigida com disciplina, se torna um campo fértil para o fracasso. E aqui entra a armadilha que prende milhões de pessoas: o medo disfarçado de prudência, a culpa travestida de humildade, a resignação com aparência de fé. Você diz que acredita em Deus, mas vive como se Ele estivesse ausente da sua realidade financeira. Repete orações enquanto se afoga em dívidas. Canta louvores com a boca, enquanto no coração guarda vergonha por desejar mais. E isso é sabotagem espiritual. E é exatamente essa distorção que o Salmo 91 quer desintegrar. O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Salmo 91, 9 e 10. Aqui está o segredo que poucos veem. A promessa não é só de proteção, é de estabilidade, de ordem, de provisão, de um ambiente blindado contra o colapso. Não uma tenda física, mas uma estrutura interior, sua mente, seu espírito, sua visão. Napoleão Hill entendeu isso quando afirmou que tudo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Ele falava da tenda invisível, do escudo mental que separa os que criam seu destino dos que apenas reagem ao acaso. O que vem a seguir vai te mostrar como essa blindagem se manifesta no mundo real e por que tantos fracassam apesar de orar, jejuar e trabalhar sem cessar. Você já parou para se perguntar por que, mesmo sendo uma boa pessoa, você ainda sofre tanto com a falta? Porque parece que quanto mais você se esforça, mais a vida escorre pelos dedos? Há um motivo para isso, e não tem nada a ver com sorte ou destino cego. Tem a ver com a programação emocional que você carrega, silenciosa, camuflada, herdada de gerações que aprenderam a sobreviver, mas nunca a prosperar. Imagine uma criança crescendo em um lar onde cada centavo era contado com medo, onde ouvir sobre dinheiro significava brigas, escassez e culpa. Essa criança cresce, se torna adulta, mas seu inconsciente ainda está preso àquela casa. Cada vez que pensa em riqueza, algo dentro dela sussurra: isso não é para você. E sem perceber, ela sabota cada oportunidade, rejeita cada chance, se auto-boicota com perfeição cirúrgica. O Salmo 91 fala de livramento, mas não só contra acidentes ou inimigos externos. Ele também se refere ao livramento das armadilhas internas, dos venenos invisíveis que corroem sua mente. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Salmo 91, 3. O laço do passarinheiro é uma armadilha, e a maior armadilha da mente moderna é o medo da abundância. Sim, você ouviu certo. Medo da abundância. Porque ela exige responsabilidade, exige que você assuma seu próprio poder, exige que você quebre o ciclo de vitimismo que mantém tanta gente cativa. Napoleão Hill falava do medo da crítica, do fracasso e da pobreza como os maiores bloqueios do sucesso. E onde esses medos nascem? Dentro, alimentados por uma fé mal ensinada, por líderes que pregam resignação como se fosse virtude, por famílias que confundem humildade com autonegação. Mas agora que você está vendo isso, algo começa a mudar. Há um desconforto, sim, porque quando a verdade aparece, ela não conforta, ela confronta. É aqui que começa a transformação. Ao reconhecer os venenos, você começa a neutralizá-los. Ao nomear os medos, você começa a desarmá-los. E ao ativar a fé como ferramenta e não como muleta, você começa a criar. Com suas penas te cobrirá, e debaixo de suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Salmo 91, 4. Essa proteção é mental, espiritual. É o campo onde suas crenças se tornam impenetráveis às dúvidas alheias, onde você para de pedir permissão para ser grande, onde a sua fé vira espada e escudo.
e não corrente. Se algo dentro de você começa a queimar agora, se esse texto te confronta e ao mesmo tempo te atrai, escreva nos comentários: eu recebo a prosperidade. Não como um gesto mecânico, mas como um selo, um rompimento com a velha identidade. Você já viu uma águia presa em gaiola? Os olhos ainda brilham com o instinto do voo, mas as asas, antes imponentes, agora se recolhem por hábito. Ela esquece o céu, esquece o vento cortando o rosto, e aos poucos começa a aceitar a prisão como lar. É assim que vivem milhões de pessoas, domesticadas pela escassez, amansadas por uma vida que prometeram ser justa, mas que só entrega cansaço. Você trabalha, acredita, reza, e mesmo assim, o retorno é migalha. Isso não é acaso, isso é sistema, um sistema mental, um campo energético que aprisiona e que o Salmo 91 veio para despedaçar. Não temerás o terror da noite, nem a flecha que voa de dia. Salmo 91, versículo 5. A noite representa o desconhecido, os medos que surgem quando o mundo cala. A flecha do dia são as críticas, os julgamentos, os ataques invisíveis da rotina. E o que essas duas forças têm em comum? Ambas tentam te convencer de que você é pequeno, de que não pode, de que não merece. Napoleon Hill chamaria isso de influências negativas do ambiente. Ele acreditava que a mente, se cercada de pessimismo, se torna refém. É por isso que tantas pessoas afundam, mesmo tentando subir, porque se cercam de gente que sabota, consomem conteúdos que drenam, se alimentam de pensamentos que empobrecem. Você precisa sair dessa atmosfera, precisa romper com o ciclo. E isso começa dentro. Começa quando você decide que não será mais o prisioneiro da sua história, mas o autor de um novo roteiro. Mas isso exige coragem, exige encarar o espelho, não o físico, mas o mental. O espelho que revela quem você se tornou ao longo dos anos. Alguém que se encolheu para caber em expectativas alheias. Alguém que trocou o "eu posso" pelo "quem sou eu para isso". Essa é a peste perniciosa, a autonegação. O Salmo a menciona porque ela mata lentamente. Ela te faz aceitar salários injustos, relações vazias, vidas medianas. E o pior, faz isso em nome da vontade de Deus. Mas Deus nunca desejou sua estagnação. Ele deseja movimento, crescimento, abundância. O que ele pede é consciência, não miséria. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 91, 7. Você precisa repetir isso até que entre nos ossos, até que cada célula entenda que há algo maior te guiando, que você não foi criado para repetir o padrão de derrota da sua linhagem, que a prosperidade é um direito espiritual e negá-la é negar a própria centelha divina. Napoleon Hill dizia que o desejo é o ponto de partida de toda a realização. Mas o desejo real não é só querer, é decidir, é dizer chega. Chega de rastejar quando nasci para voar. Agora diga nos comentários, eu recebo a prosperidade. E diga isso como quem bate uma espada no chão, encerrando séculos de escassez. Há uma linha tênue entre fé e ilusão. Fé verdadeira é ação ancorada em convicção. Ilusão é esperar que algo externo te salve sem que você se mova 1 centímetro. Muitos se escondem atrás da espiritualidade como se ela fosse um escudo contra a responsabilidade. Mas o Salmo 91 não foi escrito para os passivos. Ele é um código para os que ousam agir mesmo quando tudo em volta grita medo. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmo 91, 11. Perceba, em todos os teus caminhos. Ou seja, há movimento, há trajetória. Os anjos não guardam estáticos. Eles guardam quem anda, quem decide, quem segue apesar das sombras. E é exatamente aqui que a filosofia de Napoleon Hill se encontra com essa verdade bíblica. Hill afirmava que a fé é o elixir eterno que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. Isso quer dizer
que fé sem direção é apenas uma fagulha no escuro. Mas fé aliada à decisão é explosão criadora. É fogo que queima os limites impostos. A chave central está aqui. Você não foi feito para sobreviver. Foi feito para cocriar, para transformar pensamento em matéria, ideia em recurso, espírito em impacto. Mas por que isso parece tão distante? Porque você foi programado para pensar pequeno, para duvidar de si mesmo, para se conformar com a mediocridade disfarçada de humildade. Quantas vezes você sentiu que algo grande te chamava, mas abafou esse chamado por medo? Quantas vezes disse um dia, sabendo que o hoje estava escorrendo pelo ralo? Esse adiamento é a praga silenciosa e é mais letal do que qualquer inimigo externo. Napoleão Hill chamava isso de procrastinação hipnótica. Aquele estado onde a pessoa sabe o que precisa fazer, mas não faz. Sabe o que merece, mas não exige. Sabe o que sonha, mas não constrói. E enquanto isso, anos se passam. O tempo ri e o medo vence. O Salmo 91 vem como antídoto. Ele não nega o perigo, ele reconhece, mas diz: ande mesmo assim, não temerás. Essa é a ordem. Não porque o medo vai sumir, mas porque a confiança é maior. Porque você sabe que há uma rede invisível sustentando os seus passos, mesmo quando o chão parece desabar. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Salmo 91, 12. Note a delicadeza e a força dessa imagem. Sustentar para que você não tropece não significa ausência de desafio, significa auxílio no caminho. Significa que a rota da prosperidade não será sem pedras, mas será com suporte, com graça, com força superior ao seu lado. Essa é a chave. Ativar a consciência de que você não está só, de que o seu desejo por uma vida plena é legítimo e de que os recursos, as pessoas, as ideias, as oportunidades, tudo está a caminho. Mas só para quem se levanta. Só para quem anda. Você já percebeu como há um padrão invisível em quem fracassa repetidamente? É como se estivessem presos em um ciclo que se repete com uma precisão quase demoníaca. Começam com empolgação, sentem que agora vai, mas logo a ansiedade surge, o medo se instala, a dúvida paralisa e tudo desmorona outra vez. Isso não é azar. É uma arquitetura interna corrompida. Napoleon Hill falava do medo do fracasso como um dos venenos mentais mais letais, não por causa do fracasso em si, mas pelo que significa internamente. Vergonha, rejeição, impotência. E muitas vezes esse medo é alimentado pela ideia distorcida de um Deus punitivo, que observa seus passos esperando um erro para te punir. Mas o Salmo 91 desmonta essa imagem. Ele revela um Deus protetor, presente, aliado. Um Deus que não se deleita na sua queda, mas que ordena forças invisíveis para te levantar. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. O leão representa o medo que ruge, a serpente, a dúvida que sussurra. Ambas são metáforas dos inimigos internos que sabotam sua caminhada. Mas aqui o Salmo não diz que você vai fugir deles, diz que você os pisará, que dominará aquilo que antes te dominava, que terá autoridade sobre o que antes te paralisava. Essa autoridade não vem de herança, nem por sorte, vem por decisão, por prática, por consciência. A mente não muda sozinha. O medo não se dissolve com promessas vazias. É preciso reprogramar. E isso começa por reconhecer que você não é a sua falha, não é a sua dívida, não é o seu passado. Você é a imagem de algo eterno, algo capaz, algo próspero. Você apenas se esqueceu.
O esquecimento é a verdadeira queda. Esquecer quem você é. Esquecer o poder que habita em você. Esquecer que antes de qualquer título, dívida ou fracasso, você foi gerado com propósito e força. E esse esquecimento é alimentado todos os dias por um mundo que lucra com sua limitação. Observe como tudo ao seu redor te ensina a desconfiar da própria intuição. Desde pequeno, você aprende que desejar mais é perigoso, que sonhar alto é ilusão, que confiar demais em si mesmo é orgulho. Essas crenças se entranham na alma como raízes de ervas daninhas e, com o tempo, sufocam qualquer possibilidade de florescer. Napoleon Hill chamou isso de autoimagem distorcida. Ele entendia que nenhuma técnica, nenhum plano, nenhuma estratégia funciona se a pessoa, no fundo, se enxerga como incapaz ou indigna. E essa é a principal prisão do fracasso. Acreditar que você é o problema, quando na verdade o problema é o que te ensinaram a acreditar sobre si mesmo. O Salmo 91 não oferece fórmulas, ele oferece lembrança. Ele diz: eu estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Salmo 91, 15. Veja a ordem: presença no caos, resgate e então a glória. É um ciclo espiritual, um renascimento, mas só para quem permanece, para quem resiste à tentação de desistir, para quem escuta o sussurro da esperança mesmo quando tudo parece ruído. A glória mencionada não é fama, não é status, é realização. É ver-se completo. É finalmente habitar o lugar onde o externo reflete o que o interno construiu. É quando a prosperidade deixa de ser um sonho distante e se torna sua atmosfera natural. Mas há um detalhe que muitos ignoram. Esse processo exige ruptura. Ruptura com o velho eu, com os velhos hábitos, com os velhos pactos silenciosos que você fez com a escassez. E cada ruptura dói, porque deixa para trás versões de você que pareciam seguras, que eram conhecidas, mas que também eram cárcere. Você vai precisar dizer adeus ao personagem que sobrevive, e isso assusta. Mas é esse luto que antecede o renascimento. Você não vai mudar a sua vida apenas com desejo, vai mudar com posicionamento. Com o tipo de decisão que não precisa mais de confirmação externa, que não negocia com a dúvida, que não pede desculpas por querer mais. O Salmo 91 termina com uma promessa para quem escolhe esse caminho. Com longura de dias o fartarei e lhe mostrarei a minha salvação. Fartura, salvação, tempo. 3 promessas que juntas formam um pacto, um novo ciclo. Mas esse pacto só se ativa quando você abandona o antigo, o ciclo da falta, da pressa e do medo. Napoleon Hill dizia que as oportunidades geralmente são disfarçadas de trabalho árduo, razão pela qual muitos não as reconhecem. Mas e se você reconhecesse agora que o seu maior trabalho não é externo, e sim interno, que a verdadeira oportunidade está em reescrever a sua identidade? É esse o ponto onde você precisa decidir. Continuar se arrastando por mais um ano ou selar um novo acordo com a abundância? Se você sente que esse acordo é para você, escreva agora nos comentários: eu recebo a prosperidade. Deixe isso registrado como um compromisso espiritual, com um novo ciclo que começa hoje. Agora, olhe para trás, mesmo que por um instante, veja o quanto suportou. Quantas vezes caminhou no escuro sustentado apenas por uma chama tênue dentro do peito? Quantas vezes pensou em desistir, mas mesmo assim se levantou? Cada queda foi forjando algo em você que agora começa a despertar.
clareza. A clareza de que não é sorte o que você busca, é consciência. Não é mágica, é alinhamento. Não é só proteção, é propósito. O Salmo 91 foi entregue não como um amuleto, mas como um mapa, um roteiro para os que ousam viver em outro nível de realidade, onde fé não é anestesia, é força, onde prosperidade não é luxo, é reflexo de uma mente liberta. Napoleon Hill deixou uma herança filosófica com raízes espirituais. Ele dizia que a mente alimentada pela fé elimina todas as limitações. Isso não é uma metáfora, é um chamado para a ação. Você não precisa saber o como, apenas precisa decidir o sim. O como vem depois. As portas se abrem após o passo, não antes. Mas entenda, haverá resistência, interna e externa. Pessoas vão te chamar de ganancioso, vão zombar da sua fé, vão dizer que você mudou. E você terá que concordar, sim, mudou. Porque a escassez te vestia como uma pele antiga. Agora, ela não serve mais. Lembre-se da promessa. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Conhecer o nome não é só saber pronunciar, é reconhecer o caráter, é confiar mesmo sem ver, é agir mesmo com garantia, é seguir mesmo com medo. Você não chegou até aqui por acaso. Cada palavra que leu foi um degrau, cada inquietação que sentiu foi um sinal. E agora está diante de uma porta. Só você pode girar a chave. Chegamos ao fim desta jornada, mas para você isso é apenas o começo. Porque agora a ignorância não é mais uma desculpa. Você foi exposto à verdade, crua, firme, libertadora. E ela exige algo de você. Escolha. Porque continuar do mesmo jeito, depois de saber o que sabe, é um tipo de traição contra si mesmo. O Salmo 91 não foi lido apenas como um texto devocional. Ele foi destrinchado como um código. Cada versículo, uma peça. Cada promessa, uma alavanca. E tudo isso aponta para uma única direção. Você foi feito para muito mais. A escassez não é sua sina. É uma sombra que se dissipa à medida que a luz da consciência cresce. Napoleon Hill não pregava o evangelho, mas ele entendeu o espírito por trás da verdadeira prosperidade, o poder de transformar pensamento em realidade. Ele sabia que fé sozinha era latente, mas fé ativada pela decisão era força criadora. Você viu que a proteção prometida no Salmo não é passiva, ela é dinâmica. É para quem habita, para quem anda, para quem pisa, para quem escolhe. Não há milagre sem movimento. E agora, o movimento está em suas mãos. Se essa mensagem te despertou, se algo dentro de você gritou "é isso" a cada revelação, então você pertence a essa jornada. Inscreva-se no canal. Não por hábito, mas por compromisso. Compromisso com um novo eu que começa a emergir. Com a mentalidade que rompe o padrão. Com a fé que se torna ação. Este canal não é sobre religião. É sobre liberdade. Sobre trazer à tona tudo que foi soterrado em você pelo medo, pela culpa, pela mentira. Aqui, a luz é sombria, mas verdadeira. Aqui, o voo é solitário, mas libertador. Com ele, estarei na angústia e o glorificarei. Salmo 91:15. Deus não te evita o fogo, ele caminha com você por entre as chamas. Não para te poupar da luta,
mas para te revelar o poder que você esqueceu que tinha. A prosperidade que você deseja começa onde termina a sua negação.